Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre análise combinatória, certo? Análise combinatória, o que é que quer dizer isso? A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda conjuntos de elementos, né? Faz estudos com conjuntos de elementos com características próprias. Eu costumo dizer que é a arte de analisar e combinar elementos para se formar conjuntos específicos, certo? E para iniciar esse assunto, nós vamos começar com o princípio fundamental da contagem, né? A gente vai trabalhar muito com multiplicação nesse conteúdo de matemática, ok, gente? Para fazer as combinações dos elementos, para se formar os conjuntos, nós vamos trabalhar bastante com multiplicação. Então, nós temos aqui a primeira situação, a situação 1. Vamos imaginar que alguém queira combinar 6 camisetas diferentes com 4 calças diferentes. E aí a gente quer saber quantos looks essa pessoa vai conseguir formar com essas peças de roupa, certo? Aqui a gente poderia colocar acessórios também, colocar outras peças diferentes dessas, né? Vai depender da situação que tiver. Aqui são apenas 6 camisetas e 4 calças, né? A gente poderia enumerar essas camisetas 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as calças a gente poderia diferenciar por cores também, azul, verde, vermelho, amarelo. E fazendo as combinações, a calça azul com a camiseta 1, a calça azul com a camiseta 2, e no final contar quantos looks deram, quantas combinações foram feitas. Mas não é necessário fazer dessa forma. Basta que a gente multiplique esses valores que nós temos aqui, a quantidade de camisetas vezes a quantidade de calças, que vai dar igual 6 vezes 4, 24 looks ou 24 conjuntos formados, né? 24 combinações diferentes com essas roupas, certo? Se você for montar cada look de um por um, vocês vão encontrar 24 resultados. Numa situação 2, vamos imaginar aqui uma promoção. Digamos que em uma lanchonete tem uma promoção de combos. Em cada combo vai ter, para você escolher, 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. É a mesma situação acima. Aí eu pergunto, quantos combos poderiam ser formados com essas opções? E aí você poderia enumerar os sanduíches pelos sabores, as bebidas também, cada um tipo diferente, e as sobremesas também, e fazendo as combinações até chegar no resultado. A quantidade de combos diferentes que poderiam ser formados com essas opções. Ou simplesmente a gente faz o que fizemos na situação anterior. Multiplica as opções que nós temos, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2. E temos também aqui a resposta de 24 combos diferentes. Vamos para a situação 3. Aqui a gente tem, em uma situação, vamos dizer que nós vamos formar senhas de 4 algarismos com esses números que vocês estão vendo aqui, ó, de 1 a 9, certo? De 1 a 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 números ao todo. E a gente vai formar senhas de 4 algarismos. Eu vou mostrar a vocês 2 situações diferentes aqui para o que a gente poderia fazer com essas senhas. Se a pergunta fosse quantas senhas de 4 algarismos poderíamos formar com esses números de 1 a 9? Aí é o seguinte, nessa situação a gente não está dizendo se vai poder ter repetição de número ou não.
Nós sabemos só que a senha vai ter 4 algarismos, tá? Aqui os 4 quadrinhos que eu coloquei são os 4 algarismos. Quantos números eu tenho para formar essas senhas? 9 números, certo? Então, eu posso colocar para o primeiro algarismo da senha, eu posso usar qualquer um dos 9 números? Posso. Posso escolher qualquer um dos 9 para ser o primeiro algarismo da senha. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de números que eu posso usar no primeiro algarismo, certo? Eu posso usar qualquer um dos 9 no segundo algarismo da senha? Posso também, porque lá não está dizendo se tem que ser número diferente, se não vai poder repetir número. Então, nesse caso, eu entendo que pode repetir. Então, eu vou usar qualquer um dos 9 números em cada algarismo da minha senha. Feita essa distribuição da quantidade de números que podem ser usados aqui em cada algarismo, a gente vai apenas agora multiplicar. Ó, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Né? Aí vocês façam a multiplicação desses valores e vocês vão ter o resultado. Aqui vai dar 6.561 senhas. Dá para formar 6.561 senhas diferentes, com esses números, havendo repetições, é claro. Agora, se aqui na situação a pergunta fosse assim, ó. Quantas senhas de 4 algarismos distintos, ou quantas senhas de 4 algarismos diferentes, podemos formar com os números de 1 a 9? Aí aqui já é outra situação. Ó. De 1 a 9, eu tenho 9 números, certo? Posso escolher qualquer um dos 9 para ser o primeiro algarismo da senha? Posso. Então, eu coloco aqui os 9 números. Agora, para ser o segundo algarismo da senha, eu posso usar qualquer um dos 9 números? Aqui eu já não posso usar mais todos. Por quê? Porque eu quero que a senha tenha algarismos distintos. Então, o que é que acontece? Desses 9 aqui, eu vou escolher apenas um, que vai ficar aqui no primeiro algarismo da senha. Então, vão sobrar 8 para eu poder distribuir nos outros algarismos que sobraram aqui. Então, para o segundo algarismo, eu tenho 8 opções de números para eu escolher, porque um número já foi usado aqui no primeiro, certo? Desses 8, eu vou escolher um também para ficar fixo aqui no segundo algarismo, e vão sobrar 7 para o terceiro algarismo. Dos 7, eu escolho um, sobram 6 para o último algarismo da senha, certo, gente? Então, se os algarismos tiverem que ser diferentes, aí a gente vai escolher apenas um dos números da quantidade que foi utilizado e vai sobrar o restante para ir distribuindo nos outros. Feito isso, agora a gente faz o mesmo. Multiplica, ó, esses valores, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. E aí a gente vai dar o total de senhas que podem ser formadas com números diferentes. Vocês vão observar como dá uma diferença grande, ó. 3.024 senhas, né? Porque não vai poder haver repetição de elementos, então diminuiu aí mais da metade, né? A quantidade de senhas, ok? Vamos para a situação 4 aqui. Olha só, nessa situação 4, a gente tem o seguinte. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco de praça? De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco de praça? Certo? Então, observem, gente. Ó, são 6 amigos que vão se sentar em 6 lugares, ok? Então, imagine que aqui fosse o banco da praça. Que fosse o banco da praça. Banco. Onde eles vão se sentar e tirar a foto.
ficar aqui no primeiro lugar do banco, na ponta do banco aqui, qualquer um dos 6 amigos podem escolher, né, esse local, qualquer um dos 6, certo? Mas apenas um vai ocupar esse espaço. Um ocupa e sobram 5 pessoas para ocupar o segundo espaço. Então, eu tenho 5 opções para o segundo espaço. Uma pessoa ocupa e sobram 4 para o terceiro espaço. Uma pessoa ocupa esse lugar, sobram 3 para cá. Uma pessoa ocupa esse lugar, sobram 2 para cá. Uma pessoa ocupa e sobra 1 para cá, ó, certo? Então, ocupando todos os espaços dos bancos, feita essa distribuição, agora é só resolver a multiplicação. Vocês vão multiplicar os números que ficaram ali nos quadrinhos, ó. E vamos ter o resultado. Vamos ver se um espaçozinho aqui para a gente fazer isso. Vamos fazer aqui mesmo. 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós vamos ter um resultado de 720. O que quer dizer esse 720? São 720 maneiras diferentes deles sentarem nesses bancos, imaginando eles trocando de lugar. A pessoa que estava aqui em outra foto já pode estar no final ou no meio, certo? Então, são 720 formas diferentes deles se organizarem para tirar uma foto, essas 6 pessoas. Situação de número 5. Ó, nessa situação 5, nós temos aqui assim, ó. Em uma competição existem 8 jogadores. De quantas formas podemos formar o pódio, né? Então, nesse pódio aqui, observa, a gente tem o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. A gente quer saber de quantas maneiras diferentes a gente pode formar esse primeiro lugar aqui, sabendo que na competição vai ter 8 jogadores, mas apenas 3 irão estar aqui no pódio, ocupando o primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente não sabe quem ganhou o jogo, mas a gente pode imaginar todas as possibilidades para esses 3 primeiros colocados, certo? O que é que a gente pode pensar aqui, ó? Temos 8 ao todos. Quantos poderiam ocupar o primeiro lugar? Qualquer um dos 8, certo? Nós não sabemos quem ganhou. Porém, dos 8 na competição, apenas um vai ocupar o primeiro lugar. E vão sobrar quantos para competir o segundo lugar? 7. Dos 8 sobram 7. Mas desses 7 aqui que estão disputando o segundo lugar, só um vai ocupar essa posição. E vão sobrar 6 para disputar o terceiro. E claro que apenas um dos 6 também vai ocupar essa colocação. O que é que a gente faz para saber a quantidade de formas diferentes que poderiam se formar os ganhadores nesses pódios aí, nessas 3 colocações? A mesma coisa que fizemos anteriormente. Os números que foram distribuídos aí nos quadrinhos, ó, multiplica 8 vezes 7 vezes 6, certo? Nesse princípio fundamental da contagem, a gente vai trabalhar bastante com essas multiplicações. Dessa forma que vocês estão vendo aí, certo? 8 vezes 7 vezes 6, nós vamos chegar a um resultado de 336 maneiras diferentes, né? 336 formas dos jogadores estarem nesse pódio aqui, ok, gente? Então, esse é o início, o comecinho do conteúdo de análise combinatória, né? Falando sobre o princípio fundamental da contagem, certo? Espero ter ajudado e obrigada.